Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar organizado pela COFACE Portugal sobre as perspectivas económicas mundiais para 2025. O contexto atual em que vivemos permanece com elevada incerteza e extremamente desafiante pelos múltiplos fatores que vão desde as mudanças geopolíticas até às inovações tecnológicas a impactar globalmente nas economias das diferentes regiões. Depois de uma pandemia, fomos surpreendidos pela guerra na Ucrânia, ainda sem fim à vista, e de seguida pela guerra em Israel, ambas com fortes impactos ao nível macroeconómico e geopolítico, com tensões entre vários blocos de países. O pessimismo sobre a Europa é acentuado pelos receios em torno de possíveis guerras comerciais entre as duas grandes potências, os Estados Unidos e a China, e também pelas situações de incerteza política em vários países e pelos fortes desequilíbrios orçamentais em algumas importantes economias europeias. O ano de 2025 será, sem dúvida, um ano crucial em termos políticos e económicos. O objetivo deste webinar é fornecer uma visão alargada dos desafios e oportunidades que os vários países e empresas enfrentarão no próximo ano, ajudando os nossos estimados participantes a prepararem-se para um cenário económico em constante transformação e poderem tomar sempre as melhores decisões. As mudanças trazem para as empresas diversas ameaças, é verdade, mas também muitas oportunidades. É importante estarmos informados para que possam ser sempre detectadas e aproveitadas estas oportunidades. Para nos falar desta temática e percebermos o que podemos antecipar para a economia mundial e também para a economia portuguesa, temos connosco Bruno de Moura Fernandes, responsável pelos estudos macroeconómicos do Departamento de Investigação Económica da COFACE. Bruno de Moura Fernandes é licenciado em Economia Internacional pela Universidade de Paris-Dauphine. Exerceu funções no Serviço Económico Regional da Embaixada de França na Argentina e no Gabinete Internacional de Diagnóstico e Previsão do Ministério da Economia e Finanças francês. Foi também professor de Economia Pública em Paris. Antes de passar a palavra ao nosso orador, gostaria apenas de transmitir que todas as questões são muito bem-vindas, de forma a tornarmos este webinar dinâmico e com maior utilidade. E as questões podem ser colocadas no chat para o efeito. Bruno, obrigada pela sua presença, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Cláudia. Bom dia a todos. Bem, as perspectivas económicas mundiais para 2025, acho que a palavra mais importante é incerteza, não é? Porque sabemos que já havia incerteza e agora, com a eleição do Donald Trump, se calhar ainda mais, porque é uma pessoa imprevisível, é verdade. Se calhar o seu programa traz más notícias pelas economias chinesas, mas também europeias. Mas pronto, não sabemos muito bem como vai ser exatamente, qual vai ser também o timing das diferentes medidas e por isso. Mas vamos falar disso tudo, também vamos falar das matérias-primas, ver onde está o preço do petróleo, se são boas ou más notícias, a inflação, obviamente, também a política monetária. Iremos ver também onde estão realmente agora, qual é a situação da economia americana, chinesa, da Europa, da Alemanha, obviamente, se calhar é o tema mais importante agora na Europa e também, claramente, de Portugal, que vamos ver que se calhar temos melhores notícias para Portugal do que para o resto da Europa e também falaremos, afinal, das insolvências. Insolvências que vamos ver que, obviamente, têm uma tendência lógica, mas isso veremos depois, só afinal. Isso tudo em meia hora ou um pouco mais, então comecemos já. Para já começamos com as boas notícias. Boas notícias porque realmente os preços das matérias-primas, dos commodities, estão para já moderados. E isso, apesar de tensões geopolíticas. E tensões geopolíticas na região, se calhar, é mais importante para a produção de gás e de petróleo, que é o Meio Oriente. E porquê? Porque realmente o equilíbrio, para já, das matérias-primas, eu diria do petróleo e do gás, tem duas tendências. A primeira é a procura. Temos uma procura que realmente está a ser baixa, porque a China está a abrandar e não está a recuperar. Os Estados Unidos estão a abrandar, ainda que de forma realmente
muito moderada, e a Europa, a indústria europeia e também a construção na Europa ainda não mostram realmente sinais de recuperação, por isso temos para já uma procura mundial está a ser lenta. E também do lado da oferta, ali temos mais oferta, se calhar, do que uma pessoa tinha previsto, mais oferta dos países que não são da OPEP, que não são dos países produtores que fazem parte, como do Meio Oriente ou da Rússia. Países como os Estados Unidos já estão a produzir mais, também Canadá, também Brasil, por exemplo, ou Guiana. E claro, temos mais produção de petróleo e menos procura, e isso realmente faz com que o equilíbrio nesse mercado seja mais orientado ou a alguma queda, ou pelo menos a ficar ali moderado aos $70 ou $75. Essa é a nossa previsão para 2025, é um barril mais ou menos entre os 70 e $75. O gás, ali também, para já, o que estamos a ver é verdade. Temos, se calhar, uma subida dos preços nas últimas semanas, mas foi sobretudo pela muita procura que houve pelo frio. Tivemos temperaturas muito frias na Europa, uma pessoa que está em Paris também sabe disso, e que não são muito normais para um mês de novembro. Por isso tivemos muita procura na Europa pelo gás, mas isso normalmente vai se normalizar e, sobretudo, se olharmos para 2025, vamos ter mais oferta do lado americano, no Golfo do México, e depois em 2026 vamos ter mais capacidades de produção no Catar. Por isso, normalmente também num próximo ano e nos próximos anos também o preço do gás vai ficar mais moderado, também pela menor procura que temos em geral, porque nas indústrias europeias estamos agora a consumir menos gás, e também pela oferta que está a ser cada vez mais importante. Por isso, normalmente, o equilíbrio é preços de energia moderados em 2025. E isso, claro, são boas notícias, normalmente, pela inflação. Mas temos que dizer que há um risco, como sempre, não é? Porque há uma incerteza muito importante do lado geopolítico. Para já, é verdade que as tensões geopolíticas não se traduziram num preço do petróleo ou do gás mais alto, mas é porque para já há um ponto que ainda não está fechado, que é o ponto mais importante, acho eu, que é o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é o ponto vermelho que podem ver no mapa, e ali o que vemos claramente é que é um ponto muito importante. Porquê? Porque é onde passam mais ou menos entre 20% e 30% do volume de petróleo bruto e líquido também, obviamente, do consumo mundial. Então, por isso, é um ponto tão importante. Isso, claro, o Irão já disse que se Israel, por exemplo, bombardear as instalações de petróleo ou nucleares, o Irão fecha e bloqueia esse estreito. E claro, se isso acontecer, realmente depois temos preços do petróleo que vão subir e muito, porque da parte, por exemplo, da produção que poderia subir para compensar essa queda do volume que passa pelo estreito, teríamos basicamente a Arábia Saudita, que é quem tem mais produção que poderia subir, mas o problema, é claro, é que a Arábia Saudita por onde exporta? Pelo estreito. Por isso, afinal, só poderia compensar um pouco pelo petróleo que passaria pelo norte, mas só são volumes realmente muito pequenos comparado com o que ficaria bloqueado no estreito. Então, afinal, acho que a esperança num cenário assim seria que, claro, a maior parte do petróleo que passa pelo estreito, vai para a Ásia e, sobretudo, para a China. E claro, sabemos que a China tem uma influência muito importante sobre Rússia e também, afinal, sobre Irão, e que por isso, se calhar, não duraria muito tempo o bloqueio desse estreito, porque, claro, a China precisaria de mais petróleo e também estaria afetada pela subida, não é, dos preços do petróleo. Por isso, é um cenário muito incerto, diria eu, também porque falamos de tensões geopolíticas e de decisões que nem sempre são racionais e que dependem muitas vezes de uma pessoa, da decisão de uma única pessoa. Por isso, nisso, estamos a falar de cenários, se calhar, mais extremos, mas temos que pensar que realmente uma pessoa não pode descartar que aconteça isso. Mas o cenário central é que, para já, realmente, temos preços da energia moderados que permitem que a queda da inflação. É o que estão a ver, basicamente. Estamos agora nos 2% em quase todos os países da União Europeia, e isso, obviamente é uma boa notícia. E isso permite depois aos bancos centrais
relaxar um pouco, flexibilizar um pouco a política monetária e já tivemos 3 vezes baixas de taxas de juros do Banco Central Europeu e também nos Estados Unidos já tivemos 2 vezes. E normalmente o que vamos ter é continuação dessa política monetária um pouco menos restritiva, um pouco mais, cada vez mais expansionista, se podemos dizer assim, até chegar na zona euro aos 2%, que seria a taxa de juro mais ou menos neutral, não é? É que não é muito restritiva, não tem um impacto negativo na atividade, mas que também não puxa a inflação mais acima. E por isso, normalmente, vamos chegar aos 2% ou 2,5%, diria eu, se calhar na metade do ano de 2025 ou mais tarde, se calhar ao final do ano de 2025. Isso sim que é outra boa notícia, se calhar, para a economia europeia. Agora, obviamente, se falarmos dos Estados Unidos, ali já temos uma dúvida. É verdade que lá também a inflação basicamente baixou e muito. Isso permitiu ao Banco Central americano baixar de 50 pontos a taxa de juro principal, depois baixou de 25, mas as perspectivas são mais incertas. Porquê? Pela eleição do Donald Trump. Porque a eleição do Donald Trump, realmente, a curto prazo, o que vai trazer? As prioridades acho que são claras. Primeiro, reduções de impostos. Ele vai baixar os impostos pelas pessoas que têm mais dinheiro, mas em geral para a população e também para as empresas. Isso sim vai fazer com que realmente vai puxar pela procura, não é? E depois, o problema, se calhar, nesse sentido, é que é verdade que a curto prazo, isso sim, acho eu, e achamos na Cofaz que pode trazer um pouco mais de atividade e de procura na economia americana, que se calhar até nem vai abrandar em 2025. Mas depois, do lado da oferta, ele vai reduzir a oferta, porque realmente ele vai limitar o mais possível a imigração, até vai, se calhar, deportar migrantes, como ele disse, que são ilegais, e fazer com que haja menos imigração. O problema, é claro, é que já quando tivemos inflação nos Estados Unidos, foi sobretudo não só pelos preços da energia, porque a inflação lá até começou a acelerar em 2021. E foi sobretudo porque havia muita procura, porque as pessoas tinham recebido muito dinheiro durante o Covid e que a oferta não podia seguir esse ritmo, porque realmente não havia escassez de mão de obra e não podiam as empresas americanas responder a essa procura. E afinal, é muito provável que vamos chegar outra vez a esse ponto, porque o que permitiu realmente a queda da inflação nos Estados Unidos foram as matérias-primas, mas também os 3 milhões de migrantes que chegaram em 2023 e outra vez 3 milhões em 2024, que eles sim responderam a essa escassez de mão de obra e que permitiu à produção americana responder realmente à maior procura. O que ele está a propor é o contrário. E também depois, então, uma pessoa pode pensar, bem, se calhar a produção doméstica não vai responder à procura, mas se calhar as importações vão aumentar, o que é normalmente mais lógico também. Mas pronto, como sabem, como já se falou muito, ele está a propor subir as tarifas sobre a China, sobre o resto do mundo, já também disse que ia subir de 25% sobre o México e o Canadá. E claro, isso faz com que ou há menos importações ou importações mais caras. Então, acho que perceberam que ali, quando temos mais procura e menos oferta, a oferta mais cara, isso normalmente vai provocar tensões ou alimentar tensões inflacionistas. E por isso é provável que vamos ter uma apreciação do dólar no ano que vem e nos anos que vêm. Vamos ter uma taxa de juro mais alta sobre a dívida americana e também, obviamente, uma inflação mais importante, que isso não vai permitir ao Fed realmente baixar as taxas de juros como pensavam fazer. Isso, claro, obviamente, isso vai levar a que temos um dólar que se vai apreciar e ainda mais comparado ao euro ou, por exemplo, também à moeda britânica. Isso porque, afinal, também temos o outro ponto que é fundamental, é que a dívida pública dos Estados Unidos vai subir e muito, porque ele basicamente o que está a fazer é gastar mais e, ao mesmo tempo, ele acha que realmente as tarifas vão permitir provocar
alimentar as receitas, mas é muito difícil, que realmente vamos ter suficientemente receitas para realmente compensar, vamos dizer, os cortes de impostos. Por isso vamos ter mais déficit público nos Estados Unidos, mais dívida e por isso, afinal, também taxa de juros mais importante nos Estados Unidos. Mas pronto, isso se acontecer em qualquer outro país, se calhar seria impossível, porque já teríamos uma crise da dívida, se calhar. Quando falamos dos Estados Unidos, é muito difícil, pelo privilégio que tem o dólar, não é, ao nível mundial e o peso que tem, é muito difícil saber até que ponto realmente eh, os mercados vão continuar a acreditar e a ter confiança na dívida americana. É possível que nos 10 próximos anos, apesar de chegar aos 150% do PIB, não haja crise financeira. Mas é verdade que cada vez mais vamos ter que a probabilidade aumenta, mas para saber quando realmente isso vai acontecer é muito difícil dizê-lo. E ele, pelo menos para já, está a ter confiança de que podem continuar a gastar mais e por isso apoiar a atividade sem entrar numa crise financeira. E quem é que vai ser, ou quais vão ser os primeiros países que vão ser atacados, vamos dizer, pelo aumento das tarifas? É muito difícil, mas vamos tentar pensar como Donald Trump. A sua análise, basicamente, da economia mundial e de onde há problemas, ele só olha para o saldo comercial. Olha para isso e diz, bem, quando nós temos um déficit comercial muito importante, é porque ali a culpa é do outro país e temos que, basicamente, impor tarifas. E pronto, é o que podem ver. Basicamente é a China primeiro, depois é o México, é o Vietnã, depois é a Alemanha, que não aparece aqui, mas que está na União Europeia. E podem ver que a União Europeia realmente o déficit cresceu e muito, sobretudo pela Alemanha e também bem pela Itália. Por isso, claramente são países que vão ser atacados, vamos dizer, primeiro pelo aumento das tarifas, muito provavelmente. E depois temos os outros países que, é verdade, beneficiaram-se nos últimos meses e nos últimos anos do facto de os americanos atacarem a China, a política comercial chinesa, e claro, vemos claramente que o México, o Vietnã e outros países também asiáticos basicamente beneficiaram dos fluxos que passaram por esses países para contornar basicamente as tarifas americanas sobre os produtos chineses. E nesse contexto, temos que dizer que a verdade, para já, temos uma economia americana muito sólida, porque como podem ver, para já, o crescimento do emprego está a aguentar, é verdade, está a desacelerar, está a abrandar cada vez mais, mas ainda estamos basicamente na média 2018 de 2019. Para já é um abrandamento muito progressivo, muito gradual, por isso falamos de um pouso suave. E quando vemos o consumo, para já, privado, vemos claramente que, para já, as famílias americanas continuam a gastarem muito. Como podem ver, ainda estamos num crescimento de um 3% por ano. E, claro, pensávamos que normalmente em 2025 ia abrandar a economia americana, também porque as poupanças das famílias americanas estão a ser cada vez menos importantes. Mas pronto, afinal, se temos um Donald Trump que ele vai alimentar a procura, até pode ser que pelo menos a curto prazo, tenhamos, se calhar, uma economia americana que vai abrandar ou que, se calhar, nem vai abrandar e vai continuar a crescer 2% ou ainda mais. Por isso, acho que as perspectivas a curto prazo da economia americana em termos de atividade, acho que vão continuar a ser positivas. Mas, obviamente, temos que pensar que isso depois vai provocar mais inflação, mais riscos financeiros e, por isso, se calhar, a meio prazo será mais complicado, mas a curto prazo, 2025 normalmente vai ser outra vez um ano forte dos Estados Unidos. Na China é o contrário, que na China temos os problemas de sempre, ou pelo menos dos últimos anos, em que tudo começou basicamente com o setor imobiliário, com a crise imobiliária, em que realmente caíram os preços baixaram os preços do imobiliário em algumas regiões, de calhar 20% ou 30%, e estamos a falar de um país em que realmente as famílias poupam muito, temos uma taxa de poupança entre os 35% e 40%,
quando na Europa estamos mais nos 15% e nos Estados Unidos ainda menos. Por isso, estruturalmente, as famílias chinesas poupam muito. O consumo só representa entre 40% e 45% do PIB, quando nos outros países emergentes, vamos dizer, ou avançados, estamos mais entre 60% e 70%. Por isso, temos um consumo muito baixo na China, estruturalmente. E o problema é que toda essa poupança é imobiliária, é investimento imobiliário. E claro, então, quando caíram os preços do imobiliário, isso significa que temos também, obviamente, umas poupanças, o património das pessoas, que também caiu de um 20 ou 30%. Isso faz com que as pessoas não queiram agora consumir, não queiram gastar, estão mais a pensar em fazer novamente mais poupanças para reconstruir, para compensar essas poupanças perdidas pela crise imobiliária. E por isso, para já, o problema da China é que não há consumo interno, não há consumo doméstico. O consumo de bens, como podem ver, está a crescer só um 3%, quando tinha que ser, normalmente agora, o motor principal da economia chinesa. É pelo menos o que estava previsto pelo Partido Comunista. Normalmente tínhamos que ter uma transição das exportações para um consumo interno e para um crescimento autoalimentado pelo consumo doméstico. E para já é muito difícil dar novamente mais confiança. Eles estão a tentar, por exemplo, baixar as taxas de juros, mas isso, claro, as taxas de juros, quando as pessoas não têm confiança, não vão pedir um crédito, nem que seja um crédito mais barato, porque não é para já a mentalidade que têm as famílias chinesas. Então, a solução para já da China é ou foi produzir muito mais em termos industriais para chegar ao objetivo de 5% de crescimento, mas pronto, como não há procura interna, o que tem que fazer é exportar tudo. Exportar e com preços mais baixos. Por isso também depois isso provoca o proteccionismo dos Estados Unidos, da Europa, mas também do resto do mundo, também no Brasil, também na Índia, na Indonésia, quase todos os países adotaram medidas proteccionistas contra, pelo menos, alguns produtos, alguns setores chineses. Por isso, realmente, para já, as perspectivas de recuperação da economia chinesa não estão claros. Temos muita incerteza e muitas dúvidas sobre a capacidade de recuperação dessa economia, mas também sabemos que se realmente o Partido Comunista quiser chegar ao objetivo, tem ainda margens, vamos dizer, orçamentárias para relançar a atividade e se calhar dar mais dinheiro às pessoas, mas ainda nessa hipótese, vamos dizer, não é nada seguro que realmente as pessoas vão gastar mais, porque ali se calhar há um problema mais estrutural, que é o problema da segurança social. A segurança social na China é muito baixa, que seja, por exemplo, também no desemprego, seja, por exemplo, também se uma pessoa a reforma. Por isso, afinal, acho que temos ali muitas dificuldades que, se não temos reformas estruturais, é muito difícil que mude realmente a mentalidade, que mude o chip das famílias chinesas e que, afinal, tenhamos um consumo das famílias que realmente seja o principal motor da economia chinesa. Agora é para já só exportar, ainda que seja difícil pelas medidas proteccionistas do resto do mundo. E agora, se falarmos da zona euro, vamos ver que a situação é complicada. É difícil porque, pronto, temos as boas notícias, que são a desinflação, que são a política monetária que vai ser menos restritiva, mas pronto, temos de ver que, primeiro, a desinflação, que normalmente é uma boa notícia, fez-se à custa das margens de lucro das empresas. Porquê? Porque é verdade, os preços só estão a subir 2% ou se calhar ainda menos em alguns países. Mas os custos unitários do trabalho estão a subir ainda mais. É verdade, estão a abrandar um pouco. E é normal, porque a inflação também está a baixar e afinal também os salários estão a abrandar um pouco. Mas os custos ainda, pelo menos nos últimos meses e nos últimos trimestres, estavam a crescer um 5, 6%. E claro, quando os custos são 5 ou 6% e os preços só sobem 2%, é que afinal a margem operacional das empresas, a margem de lucro, está a ser afetada. E o que podem ver, basicamente, nos últimos trimestres, se calhar no último ano, em todos os países europeus, baixaram e muito as margens de lucro das empresas. Então, sim, a desinflação fez-se à custa das margens, sobretudo na indústria,
porque na indústria o que nos dizem as empresas é que já não há procura suficiente como para passar os aumentos de custos nos preços. Isso porque realmente, para já, a indústria europeia está a atravessar dificuldades muito importantes. E pronto, se falarmos para já do gráfico que está à direita, são os PMIs, que são basicamente, perguntamos aos Purchasing Managers, são então os que geram as compras, como é que eles veem a atividade, basicamente, nos países. E quando estamos acima dos 50, é que temos um crescimento da atividade. Estamos abaixo, é que realmente temos uma recessão ou uma contração eh, da atividade. E o que podem ver é que na construção ainda não temos recuperação da atividade, ainda estamos em níveis muito baixos, e na indústria também. Os serviços, falamos disso um pouco depois. Mas a indústria, acho que temos também que diferenciar e muito os diferentes países. O que estamos a ter agora e para já é uma Alemanha que tem muitas dificuldades, que tem uma produção industrial que está 10, 15% abaixo dos níveis de antes da pandemia, e Espanha que está a aguentar um pouco mais. E vamos tentar perceber porquê. O primeiro problema da Alemanha, claramente, é nas indústrias intensivas em energia, é nas indústrias que consomem muita energia, que seja, por exemplo, papel, os metais, produtos químicos, borracha, plástico, vidro, também cimento. Bem, todos esses produtos que consomem muita energia. E vemos que era o que uma pessoa pensava ou se esperava, que quando subiram e muito, que se dispararam totalmente os preços do gás na Europa em 2022, baixou a produção, caiu a produção, o que era normal, porque temos uma suspensão da produção à espera de que baixassem os preços. Uma vez que baixaram os preços, não recuperou a produção na Alemanha e está a ser cada vez pior até. Aí está o problema. E quando vemos as novas encomendas, também, porque quando vemos que as novas encomendas nos metais ou nos produtos químicos também estão a cair ainda mais, já vemos claramente que temos um problema que não é só de curto prazo, mas se calhar que estes preços do gás que temos agora na Europa, que a verdade estão muito abaixo dos níveis de 2022, mas que ainda estão acima dos níveis de 2019 e que vão ficar ali muito provavelmente durante os próximos anos, é que esses níveis de preços, não, a Alemanha e a Europa em geral não é competitiva. E a Alemanha particularmente. Porquê? Porque estamos a ver ali, o que estamos a mostrar aqui é o diferencial de preços da eletricidade industrial para as empresas, basicamente, entre Espanha, também podemos pôr Portugal ali, Espanha e Portugal, basicamente têm um preço da eletricidade muito comparável, com o resto dos países europeus. E antes do Covid, à esquerda, antes do Covid, tínhamos basicamente uma eletricidade 30% mais alta na Alemanha e na Itália do que em Espanha e Portugal. França era mais competitiva pelo nuclear, não é? Agora, o que estamos a ver em 2024, então, depois do Covid e, sobretudo, depois da guerra na Ucrânia e do fim, ou quase do fim, vamos dizer, do gás russo, que ia quase tudo para a Alemanha e para a Itália, a diferença de preço é enorme. Agora, a Alemanha, as empresas lá, industriais, têm que pagar 70% mais cara a eletricidade do que em Espanha, ou vamos dizer também em Portugal. E na Itália é igual. 60%. Por isso agora a diferença de preços é incrível. E até na França, a França sim que está basicamente a dar mais subvenções às empresas que consomem muita energia, mas para as outras também ainda é muito mais cara agora do que na Espanha, porque na Espanha também é verdade, há essa aposta nas renováveis que está a fazer com que tenha uma eletricidade muito mais barata agora, e também porque não dependia e nunca dependeu do gás russo como a Alemanha e a Itália. Por isso, essa diferença, e para a Alemanha ainda é pior, porque o que não vem aqui é que em 2019 uma parte importante do preço era pelos impostos que havia na energia e que agora baixaram os impostos ao mínimo. Então agora já não é nada, não tem nada a ver com os impostos, é só o custo de produção e de fornecimento da energia. Por isso a Alemanha tem um problema agora energético
grave. E por isso, afinal, quando uma pessoa olha para a taxa de utilização das capacidades de produção industriais, vemos que em todos os setores mais importantes, à direita podem ver os setores intensivos em energia, é verdade, os de sempre, onde já sabemos que tem um problema, mas também nos outros, na indústria automóvel, também nas máquinas, vemos que tem problema, porque estamos a níveis de utilização como quando foi a pandemia ou quando foi a crise financeira, quando houve uma crise mundial muito forte, o que não é agora o contexto que temos. Temos um contexto, é verdade, lento, mas não é crise. Por isso, o que estamos claramente a ver é que há capacidades a mais na indústria alemã e que, por isso, agora estão todas as empresas a anunciarem que estão a fechar fábricas, que estão basicamente a despedir as pessoas, e isso vai continuar, porque o que estamos a ver é que, como a procura não está a recuperar, é que há capacidades a mais. Na Alemanha temos uma crise estrutural na indústria alemã. E claro, porque é o preço da energia, mas também é que agora já não podem exportar tanto na China, porque têm a concorrência da China, por exemplo, na indústria automóvel, onde os chineses são muito mais competitivos agora, não só pelos preços, mas até pela tecnologia nos carros elétricos e noutros produtos também. Afinal, temos os Estados Unidos, a Ásia e também o Meio Oriente, que têm preço da energia muito abaixo, e até na Europa temos países como Espanha ou Portugal, mas obviamente não é o mesmo tamanho, não é das indústrias e por isso não pode ser tão concorrente com a Alemanha, Portugal, do que Espanha, mas em Espanha, por exemplo, temos o preço da energia que está muito abaixo e também o custo do trabalho. O custo de uma hora de trabalho, basicamente na indústria alemã, são 46 euros por hora. Na França são 43, é igual, basicamente, mas Itália é 30 e Espanha é 25. Portugal ainda está abaixo, temos mais ou menos entre 15 e 20 euros. Mas pronto, claro, ali vemos porque também a Alemanha não é competitiva e cada vez menos, por isso, um problema estrutural grave na Alemanha e pensamos que isso vai continuar pela indústria, a não ser que eles realmente, e a ver se temos, depois das eleições, um novo governo, que realmente investa muito, tem que investir muito mais, porque, e realmente também, se calhar, por mais subvenções e se calhar tentar, vamos dizer, ir para outros setores ou alguns segmentos para inovar mais, porque para já vemos que o modelo histórico está a falhar e que vai ter problemas até curto prazo, mas também mais longo prazo. Agora, os serviços, normalmente, é o que tinha que, vamos dizer, alimentar o crescimento europeu. Porquê? Porque, como já dissemos, basicamente o poder de compra das famílias está a crescer, porque a inflação está a baixar, os salários ainda crescem 3, 4%, então temos mais poder de compra para as famílias europeias. Mas o problema que estamos a ver é que o consumo das famílias não está a crescer, que seja na Alemanha, na França ou na Itália. Porquê? Porque temos taxas de poupanças mais altas. Estamos a poupar mais e isso vemos que ao passarem os trimestres, é cada vez mais importante essa poupança de que antes do Covid. Há ainda debates, vamos dizer, entre os economistas para perceber porquê é que temos taxas de poupança tão altas na Europa, que compararmos com antes da pandemia. Acho que a interpretação mais provável é que temos poupança por precaução, porque temos muita incerteza económica, política e geopolítica em quase todos os países europeus, não é? E a geopolítica é mundial, obviamente. Então, claro, afinal, o que temos é que o poder de compra está a subir, mas o consumo não. Então, os serviços normalmente tinham ou deveriam receber mais esse consumo, não estão. E por isso, afinal, quando vem o PMI, estamos ao níveis basicamente de 50, então o que é um estancamento, estão estancadas o crescimento nesses serviços, com a exceção de Espanha e também, vamos dizer, de Portugal. Mas no resto, basicamente para já, o que seria, claro, o que poderia ser o motor da recuperação europeia não está a sê-lo pela incerteza da qual já falamos, política, geopolítica e económica. Por isso, se não encontrarmos uma solução para isso, muito dificilmente vamos ter uma aceleração do crescimento na Europa em 2025. Mas, falarmos de Portugal,
ali eu acho que Portugal é muito, se pode comparar com a Espanha, que são os dois países que tiveram, pelo menos na Europa, vamos dizer, do sul da Europa, mas também da parte oeste. Temos um crescimento sólido, realmente, 2%, não é o que tivemos no último ano. Segundo as nossas previsões, vamos ter também outra vez um crescimento sólido de 2% mais ou menos em 2025. Também é o caso na Espanha, enquanto os outros países, basicamente, a Alemanha está basicamente, vamos ter, numa recessão ou quase, com taxas de crescimento negativas, ligeiramente negativas. França e Itália estão a crescer, mas pouco e muito à custa da despesa pública. Portugal, o que estamos a ver claramente é que é um país que está a crescer e diria que em 2024 foi sobretudo pelo consumo privado, pelo consumo das famílias. Isso apesar de uma taxa de poupança mais alta. E o mesmo está a acontecer na Espanha. Como em todos os outros países da Europa, a taxa de poupança está a subir. Mas temos de ver que o poder de compra, então aqui é o rendimento disponível bruto, mas basicamente é o poder de compra das famílias, cresceu ainda mais. Cresceu tanto que está a dar para poupar e gastar. E porquê? Porque afinal o que estamos a ver é que o emprego que está a crescer muito, é a população ativa, que cresceu muito mais em Portugal e em Espanha do que no resto da Europa. E porquê? Pela imigração. Estamos claramente a ver que a imigração subiu e muito em Espanha, em 2023 e 2024 está a continuar. Em Portugal foi sobretudo em 2023 onde tivemos realmente sim muita população ativa e mais imigração. Em 2024 um pouco menos, foram pessoas locais e também imigrantes, mas estamos claramente a ver isso, a ver que o poder de compra das famílias permite ainda ter mais consumo das famílias, mais consumo privado em Portugal do que no resto da Europa ou do resto dos outros países europeus. Porque depois também é sempre igual, é o turismo, continua a ser importante, mas eu acho que é importante também ter isso realmente em conta, que o consumo privado ainda está a ser sólido e por isso, ainda que tenhamos variações importantes nas exportações, importações, isso depois sabemos que pode ser volátil. O que temos agora, sim, para já, e que uma pessoa pode achar que pode continuar isso em 2025, é que o consumo das famílias está a ser sólido, por isso temos procura doméstica em Portugal também, e obviamente também vamos ter ainda os fundos europeus com o investimento normalmente que vai continuar a aumentar nos próximos meses e nos próximos trimestres. E até diria eu que, claro, o que está para já funcionar em Portugal é o que vimos, são os serviços, também a construção ainda está a aguentar bastante, também por sabemos também o turismo e temos um problema imobiliário, há pouca, basicamente, oferta, preços muito altos e por isso normalmente vai continuar a alimentar isso, o setor da construção em Portugal. Aqui estão as nossas previsões de crescimento mundiais. Como podem ver, basicamente, crescimento estável, diria eu, porque temos China que está a abrandar, Estados Unidos que vão abrandar normalmente, ainda que tenhamos, se calhar, uma dúvida ali mais alta, se calhar podemos ter um crescimento mais alto nos Estados Unidos, enquanto na Europa ainda vamos ter um crescimento lento, mas claramente com Portugal e Espanha normalmente outra vez a terem um melhor crescimento do que países como França e Itália, que vão ficar com taxas de crescimento lentas, sobretudo porque esses países têm problemas orçamentais. França tem um problema, obviamente, político de estabilidade política e normalmente também em qualquer momento tem um problema orçamental, poderemos falar disso depois se quiserem, e a Alemanha temos que ver que depois de 2 anos com crescimento negativo, ligeiramente mas negativo, vai crescer normalmente em 2025, mas como podem ver, é um crescimento muito lento e basicamente vamos continuar a ter uma Alemanha que não vai ser o motor da Europa. Se calhar na Europa podemos mencionar o Reino Unido, que está a fazer melhor que os outros, também porque a estabilidade política está a ajudar a dar mais confiança às famílias, às empresas, e vemos isso, que normalmente esta estabilidade que vão ter nos próximos 4 anos vai ajudar também a economia britânica a fazer um pouco melhor e ainda mais se aproximarem ainda um pouco mais da Europa com esse novo governo. Agora, em termos de insolvências, pronto, como já dissemos, falamos de
uma procura lenta, falamos de custos que ainda sobem bastante e por isso as margens de lucro que também baixaram. E isso, claro, depois faz com que a tesouraria das empresas esteja sob pressão e por isso afinal temos insolvências que também estão a crescer um pouco em todos os lados. Já conhecem, acho eu, esses gráficos em que temos, basicamente, comparamos todos os meses com o mesmo mês em 2019. Basicamente, temos aqui um mês de novembro, comparamos com o mês de novembro de 2019, março de 2023 com março de 2019, perceberam como funciona isso. E vemos claramente que agora em todos os países estamos acima dos níveis de 2019, estamos acima dos níveis antes da pandemia, e a tendência é que continuam a crescer, a subir, que seja na Alemanha, na Itália, nos Países Baixos, também temos na Bélgica, por exemplo, na França estamos 30% acima dos níveis de 2019, se calhar estável, mas é um nível bastante alto. Também no Reino Unido, se calhar é o país onde já temos um abrandamento, mas porquê? Porque também já começou já há muito tempo e de forma mais importante. Agora, o que temos ali é claramente uma tendência mundial de insolvências que estão acima dos níveis de 2019 e que vão ficar ali, se calhar, até em 2025, porque ainda vamos ter juros importantes, custos importantes e, ao mesmo tempo, uma procura mundial que não vai ser muito dinâmica. Se calhar só nos Estados Unidos podemos esperar, se calhar, que com a baixa dos impostos das empresas, se calhar um pouco mais de procura, vamos poder ter, se calhar, insolvências um pouco a baixarem, mas ainda assim há incerteza no que diz respeito às insolvências, obviamente. E em Portugal é um pouco igual, é um pouco igual. Em Portugal o que estamos a ver é que é verdade, como a economia também fez melhor, como podem ver à direita, a linha vermelha está abaixo da linha verde, então em 2024 temos a ter menos insolvências do que em 2019, por isso Portugal também nas insolvências está a fazer melhor do que o resto da Europa, o que uma vez mais é normal quando olharmos para a atividade. Também por isso melhoramos a avaliação do país já há 6 meses, quando passamos de A3 a 2, mas, claro, ainda há insolvências em alguns setores que realmente ainda estão altas, ou pelo menos estão a níveis que podem comparar com 2019, que seja na restauração, que é sempre um setor onde há risco, obviamente, onde há empresas mais frágeis, mas também no transporte, como a nível também europeu, e na construção também um pouco mais. Mas, em geral, vamos ter que, sim, podemos pensar que vão continuar as insolvências a ficar nessa tendência em Portugal, mas, em geral, sim, um pouco melhor do que no resto da Europa. Muito obrigado e, sim, se tiverem qualquer pergunta, posso responder com muito gosto. Muito obrigada, Bruno, por esta excelente apresentação, muito abrangente sobre as perspectivas económicas mundiais para 2025, em que claramente houve aqui um foco um pouco por todo o mundo, e que se apontam aqui claras ameaças e oportunidades, isto num contexto de mudanças. As ameaças são muitas, há que fazer face a estas ameaças, mas as oportunidades também são muitas e vão sempre surgir e, portanto, é importante estarmos informados, as empresas estarem informadas e poderem fazer face sempre, aproveitar estas oportunidades e fazendo face aos desafios que também são muitos. Eu relembro que podem colocar, portanto, questões que entendam pertinentes, portanto, no nosso chat, que aqui para o efeito. Entretanto, eu lançava já uma pergunta, Bruno. Um dos pontos que abordou na sua apresentação foi a questão das eleições americanas. Existe um cenário provável de imposição de tarifas até 60% sobre as importações da China. Em sua opinião, isto pode-se traduzir numa ameaça, numa oportunidade para a indústria europeia e principalmente para
a portuguesa, para a indústria portuguesa. Na sua opinião, como é que isto se traduz? Ameaça ou oportunidade? Hum, Eu acho que se calhar um pouco mais a ameaça. Porque o problema é quando uma pessoa também vai depender muito, não é? Se calhar do timing em que o Donald Trump vai começar a impor tarifas, em que país, em que região, não é? Porque, pois, é muito provável que ele comece pela China, como já disse, que vai impor 10% mais agora, e se calhar vão subir cada vez mais. E se calhar a China vai ser a primeira, porque com a China ele já tentou, eh, vamos dizer, negociar durante o seu primeiro mandato e que não funcionou. Tiveram a fase 1, fase 2, fase 3 e afinal, bem, claramente as importações da China desde os Estados Unidos não subiram como tinham prometido e afinal eu acho que é provável que ele já comece a impor tarifas sobre produtos chineses eh, rápido. Depois, o problema é que a Europa, e ele já falou muito disso, a Europa, se calhar, é o segundo país que ele entende que, país, região, que tem um problema comercial com os Estados Unidos, por isso é provável que a Europa também seja impactada rápido, com o México e com o Canadá. Por isso, é possível e é provável que os países que, num primeiro momento, vão se beneficiar ou vão ter mais oportunidades, no que diz respeito, se calhar, à vantagem comparativa, serão, se calhar, os países que ainda não vão ser impactados. Se calhar, os países como o Vietnã, se calhar, não vão ser a prioridade do Trump, mas quando ele olhar para os dados, se calhar, também vai impor tarifas sobre esses países. Outros países asiáticos, se calhar, porque afinal é verdade que os produtos que passam ou que saem da China, se calhar para evitar tarifas americanas, vão passar ainda mais, o que já estamos a ver, mas vão passar ainda mais pelo Vietnã, pela Malásia, pela Indonésia, pelas Filipinas e nem tanto pela Europa. Acho que vai ser difícil para a indústria europeia realmente beneficiar-se desse, se calhar em alguns produtos, se calhar algumas empresas, mas acho que vai ser difícil. Sinceramente, acho que é difícil ver uma oportunidade nas tarifas americanas, porque, umas mais, eu acho que a Europa está realmente também na lista do Trump, e ainda mais, claro, que países como o Reino Unido. Reino Unido, Suíça, se calhar, não são países que vão ser impactados num primeiro instante, mas a Europa eu acho que sim. Por isso acho que vai ser difícil, mas pronto, como sempre também, depois depende muito. Há empresas que têm margem de lucro mais importante, se calhar vão poder absorver um pouco as tarifas e não subir os preços. Isso já ouvimos, por exemplo, também, isso aconteceu em França com o vinho de Bordeaux, que eles mantiveram os volumes, mas com preços mais baixos, porque simplesmente, basicamente, baixaram as margens de lucro. Por isso também vai depender de cada empresa, mas para já diria é mais um risco do que uma oportunidade para a Europa. Muito bem, muito obrigada, Bruno. Entretanto, temos aqui uma questão colocada aqui por um participante aqui no nosso chat. Bruno, como vê os desenvolvimentos da guerra da Ucrânia após a tomada de posse de Trump? Vê riscos acrescidos para a Europa ou o fim da guerra? Qual é a sua visão? É muito difícil, soubesse. Não, assim, o que podemos antecipar, nós trabalhamos muito com associações, vamos dizer, de geopolítica para também perceber um pouco mais disso e também ter cenários possíveis, porque sabemos, estamos a ver que são dados muito importantes, os dados geopolíticos e as tensões geopolíticas têm um impacto incrível na economia. O que eles dizem é que sim, é provável que tenhamos uma aceleração nas negociações entre Ucrânia e Rússia, pelo menos porque, claro, os Estados Unidos e com Trump vão, não sei se obrigar, mas vão realmente pedir e fazer pressão sobre o presidente ucraniano para negociar com a Rússia. Agora, depois, não é certo que vamos ter diretamente o fim da guerra, porque, claro, a Rússia está a atacar, está a progressar e muito, está a progredir muito. Então, afinal, eles também vão querer ter mais, território. A Ucrânia também não vai querer deixar tanto.
território à Rússia. E se calhar as negociações vão ser complicadas. Não é certo que diretamente porque o Trump vai dizer, olha, agora é o fim da guerra que vai acabar isso, porque nem todos têm os mesmos interesses, obviamente, e porque a dinâmica, se calhar uma pessoa acha sempre que o fim da guerra depende do Zelensky, mas também se calhar depende da Rússia, que para já está até a ter uma dinâmica muito positiva e por isso se calhar não vão querer parar já, ou pelo menos não vão pedir cada vez mais, não é, território, e não sabemos muito bem como os Estados Unidos vão reagir a isso. Por isso, sim, normalmente tem que acelerar, pelo menos o princípio das negociações, mas não é certo. Acho que temos uma incerteza também grande nisso sobre como vão acabar essas negociações e quanto tempo vão durar. Muito bem. Obrigada, Bruno. Temos, entretanto, aqui outra questão colocada aqui no nosso chat. No seguimento da pandemia e da guerra na Ucrânia, a dívida pública aumentou em quase todos os países, atingindo níveis já preocupantes em países como a França, a Espanha, a Itália e Bélgica. Existe também pressão dos Estados Unidos para a Europa manter os gastos com a defesa e a necessidade de redução do déficit orçamental contra a vontade de grande parte da população. Neste contexto, qual é a probabilidade de uma crise soberana na zona euro? A sua opinião, Bruno? É verdade, temos um problema orçamental. Eu diria mais França, Itália e Bélgica. E se calhar agora os mercados estão a olhar mais para a França. A Itália está a fazer alguns esforços, tem na Itália também para já uma estabilidade política que lhe permite realmente fazer uns esforços. Já o fizeram realmente o ano passado, quando tiraram esse super bónus, que eram 3 pontos de PIB, que era enorme, e pronto, tiraram-no. Agora vão fazer um esforço este ano, mas vão ter que continuar nos próximos anos. Mas para já não é, acho eu, a prioridade ou o maior ponto de preocupação dos mercados. O maior ponto é a França. Agora, França e se calhar Bélgica, mas obviamente não é o mesmo tamanho, não é da economia e de importância. E França, claramente, há um risco. É difícil para já falar de crise soberana, porque o que estamos a ver é que a França ainda foi aos mercados esta semana, ainda pôde basicamente levantar muito dinheiro, com uma taxa de juro, é verdade, mais alta agora de Portugal ou que Espanha. Isso fala, obviamente, e mostra o nível de risco está a subir cada vez mais, o nível de preocupação dos mercados cada vez mais, cada vez maior, mas ainda não estamos a falar de uma crise soberana. Porque ainda o problema é que os mercados têm muita liquidez e precisam eles de investir no que são os ativos seguros e muitas vezes estão as obrigações não é dos Estados. E então, como o país que está a fazer mais déficit a nível europeu é a França, e se falarmos em milhares de milhões de euros, ainda mais, porque é uma economia mais grande e porque a Alemanha não está a fazer déficit. Então os mercados querem isso, querem para já, ainda acham que é uma dívida que vale a pena. Por isso, para já, a curto prazo, acho que sim, há um risco, mas que ainda não é um risco que se vai materializar muito pronto. Agora, o que é verdade é que com a instabilidade política que pode acontecer na França, vamos ver daqui ao fim do ano, se realmente cair o governo e que não tivermos um orçamento, vão subir as taxas da dívida francesa. Até que ponto é difícil, porque sabemos que quando chegar o momento em que os Estados realmente e os mercados começam a ter mais dúvidas e depois se retroalimentam. Para já, pensamos que a curto prazo não há um risco tão importante, mas vai depender muito também da situação política na França. Eu acho que é esse o problema mais, se calhar, para 2025 e 2026, não é tão Itália para já, mas mais França, mas sabendo que ainda o ponto, se calhar, de partida ainda é de uma confiança elevada dos mercados, que até uma pessoa pode surpreender, mas para já os mercados precisam tanto de liquidez que enquanto não há crise, vão continuar a comprar a dívida, como fizeram na semana passada, apesar
das muitas incertezas, acho eu, políticas e também orçamentais. Também outro cenário é que só vão votar um orçamento com um esforço muito ligeiro e que afinal os mercados não vão gostar muito disso, mas pronto, vão aceitar, a França vai pagar um pouco mais, mas sem entrar numa crise soberana, como já tivemos, se calhar, em 2011 ou 2012. Mas claro, mais durar essa situação, mais se calhar temos condições para 2026, 2027 ter, se calhar, uma crise financeira. Muito bem. Obrigada, Bruno. Muito claro. Temos aqui, ainda temos tempo para mais uma questão colocada aqui no nosso chat. Portugal parece melhor posicionada em termos europeus com a redução grande da dívida e um orçamento com saldo orçamental nulo ou positivo em 2022, 2023 e 2024. Neste contexto, na sua opinião, vai manter-se Portugal um país sexy na atração de investimento estrangeiro e irá conseguir crescimentos do PIB mais robustos? Sim, acho que sim. Acho que sim, acho que Portugal, mas com Espanha em geral, são, e Portugal em termos orçamentais mais, bem, em termos de estabilidade política para já, mas pronto, vamos ver quanto tempo isso aguenta, mas sim, sim, para já eu acho que Portugal tem, já falamos disso, o preço da energia é muito atrativo, como Espanha, preço, custo da mão de obra também, o turismo está a ser muito forte. É verdade, quando a pessoa olha para a indústria, temos que, acho eu, que dizer também que é uma questão de setores em Portugal. Serviços estão aí muito bem, construção está a aguentar e aguentou melhor do que noutros países. Também o comércio, o retalho também. Mas depois, é verdade que na indústria também estamos a ter algumas dificuldades. Se calhar temos a ter mais produção agora de produtos eletrónicos, partindo obviamente de um ponto baixo, mas temos potencial e acho que os mercados e também o resto do mundo vê isso. Por isso, eu acho que sim, eu acho que Portugal nos próximos anos normalmente vai continuar a ter um crescimento mais positivo e maior do que outros países europeus. Portugal e Espanha normalmente têm um potencial para continuar assim. Também, bem, pelos esforços que foram feitos em 2014, 2015, não é? Em que afinal faz com que esses países têm, se calhar, uma vantagem agora comparativa e competitiva comparado com outros países que não passaram por esse momento e que, se calhar, agora sim são eles que estão nos olhos dos mercados e Portugal e Espanha para já têm uma melhor publicidade e sim, acho que sim. Muito bem. Obrigada. Parece-me que não há mais questões. Não havendo mais questões, terminamos assim este webinar, esperando que tenha sido do vosso agrado. Em meu nome pessoal e da COFACE, resta-me agradecer a todos a vossa presença. Gostaria apenas de referir que vamos disponibilizar a gravação desta apresentação no nosso canal do YouTube, portanto poderão ter acesso através do YouTube. Muito obrigada a todos e votos de um bom dia, continuação de um resto de dia feliz. Muito obrigada e até breve. Muito obrigado.